Olá, meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura, professor de algumas instituições, mas não professor de literatura, apenas um apaixonado pela leitura. Eu acabei de ler o livro Ressurreição, nesse formato aqui, de Machado de Assis, de Martin Claret. É um livro muito legal, essa formatação desse livro, e tem uma coisa nele que me ajudou demais. No final, ele possui um glossário, e esse glossário ajuda muito. Uma das coisas que nos fazem desgostar da leitura é ficar parando a leitura para olhar em dicionário o significado de palavras. Isso atrasa, incomoda, e esse livro já possui um pequeno conjunto que ajuda por demais. Então recomendo, quem quiser começar por esse, pode começar, vai ser legal, ajuda demais. Esse livro foi publicado em 1872, já no formato de livro, por Machado de Assis. Uma das coisas que me chama muita atenção é o nome dos livros, é a escolha desse nome. Então, Ressurreição, eu não entendi direito porque é que ele escolheu, mas no final eu acabei concluindo que é um primor realmente, e que o livro ele retrata bem a ressurreição. Mas em que sentido? Ressurreição, imaginemos que a sequência natural da vida seria nascer, passar um tempo de existência sobre a Terra e depois morrer. Isso é o caminho natural. E seguir por uma vida, supostamente por uns defendida como vida eterna. E a ressurreição, o que é que ela faz? Ela traz de volta o morto à vida, ou seja, há um retorno à vida anterior. Veja que a ressurreição de Cristo, ele morreu no terceiro dia, segundo as Escrituras, ressuscitou e continuou ainda a fazer algumas obras que precisavam ser feitas para consolidar o caminho que ele houvera feito antes. Então, ressurreição tem esse sentido de trazer de volta, de renascer, digamos assim, mas é renascer para, digamos, puxar para a vida anterior. Machado de Assis, ele faz nesse primeiro livro dele, um triângulo, mas que é muito mais forte pela presença dos dois personagens principais. Um deles é Félix e o outro é Lívia. E existe um terceiro que tenta a todo custo atrapalhar, um Luiz Batista, mas ele não aparece de forma muito marcada no livro. Eu diria que é um livro, o romance é um romance leve, é um romance, ele não é marcado por intensa ironia, que é uma característica do Machado de Assis, mas não, mais a crítica ao social e como se fosse um despertar para fazer um romance na sua fase romântica, mas não como um romance qualquer daquela época que tinha aquele acentuado sentimento de amor, não, um romance machadiano, um romance já com características de análises psicológicas. Félix é um médico, o qual passa uma época trabalhando intensamente após sua formatura e aí ganha a emancipação, digamos, salarial. Assim. Ele chega a um determinado momento em que ele não precisa mais ter trabalho, ele já está emancipado. Daí ele começa, novo ainda, beirando 33 anos, 34, ele tem toda uma vida pela frente, então ele se dedica às festas, a leituras intelectuais, ele se torna um bom vivant. E há uma característica interessante na personalidade dele, é que ele é um ser inseguro para relações. Deixa claro ele que num prazo máximo de 6 meses acaba o amor. Inclusive ele começa, Machado de Assis, o livro mostrando o término do amor dele com uma personagem chamada Cecília, mas terminando de forma bem fria, de forma bem... O que é uma característica dele? Ele é inseguro, ele é ciumento e ele tenta a todo custo ficar evitando essa união para não constituir família, não perder essa vida de bom vivant. E essa vida de bom vivant que faz com que ele vá a um sarau.
que é organizado por um coronel chamado Moraes. Possui uma filha, Raquel, que também é atendida por ele, é paciente dele em algum momento e tem uma certa paixão por ele, mas nessa festa ele conhece, na verdade, a Lívia. Essa sim, que é a personagem principal. Ela tem uma característica de ser uma mulher digna, ela é viúva, ela ama de verdade, ela se entrega ao amor, à paz, é uma pessoa que é nobre, ela personifica, digamos, tudo que é digno no caráter, na personalidade. E ali desperta nesse sarau algo entre ele e ela que vai se avolumando durante o livro até chega ao final, onde os dois se colocam para casar. O interessante é que o canalha do Félix, ele vai sempre criando situações, ciúmes, as quais vão fazendo a Lívia sofrer e se recolher e pedir desculpa do que fez, do que não fez. Mas ele é um personagem que não se emenda. Ele, terminando uma coisa, ele cria outra e vai. O seu inimigo, digamos, nesse amor é um cara que é casado, que é o Luiz Batista, e vai criando as situações ao longo do livro para que ele fique desconfortável. E as situações são interessantes, são bastante interessantes, porque é ele quem cria, na verdade. Você não tem muita dificuldade em fazer a imaginação dele fluir. E a pobre da Lívia sempre perdoando, sempre se afastando da sociedade, e o livro vai seguindo interessantemente até o final, onde ele, Félix, recebe uma carta bombástica, e é através dessa carta, já às vésperas do casamento, onde ele se resigna a uma situação e ocorre finalmente a ressurreição. É onde ocorre o desenlace final. Lívia termina 10 anos depois amando ainda Félix, sofrendo, deprimida, e ele, como um bom vivant, vai aos poucos racionalizando, vai esquecendo, se afastando, e vida normal, vai viver, só lembra do amor quando está na presença da Lívia. Então é um livro interessante, com um final bombástico. O nome Ressurreição não é de propósito, ele cabe bem à situação. O ciúme é que apimenta o livro, esse devaneio, essa coisa que ele vai criando em torno do ciúme e da insegurança, o que nos faz sempre refletir se vale a pena viver sob o jugo do ciúme e o quanto é maléfico alguém que está vivendo nessa situação e que está nas garras do ciumento ou da ciumenta. Vale a pena aqui essa reflexão para a vida. Esse é um livro que faz ou gera o ponto de partida para quem se identifica nessa situação, e para aquele que não se identifica, pensar, refletir, analisar se vale a pena ou não se manter nesse caminho. É isso aí. Até a próxima.